fazem parte da rotina do acreano, senador, que eu queria primeiro agradecer a sua vinda aqui mais uma vez ao programa Gazeta Entrevista. Tem aqui, eu vou abrir a conversa só para o senhor perceber como que algumas coisas a própria comunidade dá o tom da necessidade. Boa tarde, Itaã, meu nome é Antônio Salles, sou do bairro 6 de Agosto. Sempre acreditei que era viável este projeto que o senador Márcio Bittar está prestes a colocar em prática. Parabéns ao senador. Bom, ele está se referindo ao projeto de intervenção na bacia do Rio Acre. Sim. E a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica já deu um aceno positivo em relação à liberação de recursos e tal. Bom, afinal de contas, como é que a gente poderia falar para o senhor Antônio Salles o que de imediato vai ser feito em relação a essa intervenção na bacia do Rio Acre? O que é prioritário? Bom, então, primeiro eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui de novo. Muito obrigado a você, muito obrigado à TV Gazeta. E agradecer ao Antônio por acompanhar. Né? Aliás, eu percebo que as pessoas, né, hoje, né, com essa coisa toda da tecnologia, eu que fui parlamentar lá atrás, eu vejo a diferença. As pessoas acompanham muito mais agora, né? Então, Antônio, muito obrigado. Bom, veja, ali primeiro não é uma coisa rápida. E eu dizia já na campanha de governador em 2014, repeti na campanha de Senado, mas é uma coisa que vale a pena o mandato de senador. Eu considero o maior problema ambiental do Acre é a questão do Rio Acre, que é a abundância que provoca alagação, a última, aquela gigantesca que nós tivemos, causou um prejuízo de quase 300 milhões de reais. Em função de ser uma área mais populosa, mais populosa, que pega de Assis Brasil a nossa capital, né, que é só a capital, quase metade da população do estado. Então é uma catástrofe e tal. E é algo que o homem pode resolver. Então são 3 fases basicamente. O dinheiro que eu consegui agora, graças a Deus, na sexta-feira passada, né? Passada. Que consegui a confirmação dos 5,5 milhões, é para a primeira fase. Porque o Estado ele vai ter que abrir uma licitação, né, para que as empresas do ramo brasileira e internacional se credenciem e aí elas apresentarão a sua proposta. E o governo vai ter que montar uma equipe de elite para eleger qual o projeto que mais se adequará à nossa região. Agora, senador... Só que hoje, para responder ao Antônio e às pessoas que estão assistindo, só que hoje você não pode fazer isso ainda. Por quê? Porque nós temos esse conhecimento popular da alagação, mas os dados para que você ofereça a uma empresa, eles não estão. Então, esses 5,5 milhões é para o Estado fazer a primeira fase. Com esse dinheiro, o Estado vai poder fazer a análise dos dados que existem, colocar tudo isso em cima da mesa e aí sim oferecer. Agora, senador, eu vou lhe lembrar aqui que um dos primeiros políticos que inventou, eu digo inventou para a gente entender e facilitar aqui a minha comunicação também, de falar em algum tipo de intervenção no Rio Acre, foi Mauri Sérgio, na época que era prefeito, e ele foi malhado pra caramba. Depois disso, um outro político de destaque que veio com essa ideia foi Tião Viana. Inclusive, falando a respeito de fazer esses estudos prévios para que o poder público saiba o que fazer, né? E aí o Tião Viana não conseguiu fazer o sucessor, o Gladson Cameli ganha e agora nós temos essa situação. Agora, eu lembro o seguinte, um dos principais gargalos que não precisa de nenhum estudo para se chegar a essa conclusão é de fazer com que os fazendeiros, os produtores, reponham mata ciliar ao longo do Rio Acre. Se fizer isso, se o poder público fizer isso e o senhor como senador articular para que isso seja feito, já não diminuiria muito o impacto no nosso Rio Acre aqui na capital? Com certeza. Primeiro eu quero reconhecer, não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer que você tem razão. O Mauri falou desse assunto, o ex-governador Tião Viana também falou desse assunto. Agora, o fato é que o Acre foi governado 20 anos por uma mesma equipe e eles não conseguiram em 20 anos sequer apresentar qual o tamanho do problema. Então, esses 5,5 milhões, para deixar bem claro, ele é o suficiente para que o governo do Estado possa, em pouco tempo, dizer, olha, chamar empresas, dizer, olha, eu tenho este problema. Essas são as dimensões do meu problema. E aí vem a segunda fase, que as empresas do ramo vão apresentar suas propostas, o governo vai eleger qual a que mais se adequa, e aí vem a terceira fase, que é a execução das obras. Agora,
eu entendo que não é difícil de você imaginar que o que tem que ser feito no Rio são trabalhos de contenção e armazenamento. Então vai ter que represar. Eu acho que vai. Agora, quem vai dizer isso é a ciência, não sou eu. Né? Agora, que tem solução, tem. Você tem coisas muito mais drásticas no mundo e que a engenharia resolveu. Então, tem solução para isso. Possibilidade do Rio Acre se transformar num canal grande. Veja, se vai ter que fazer canal para vazante de água na hora que for a época da cheia, se vai fazer contenção, armazenar o excesso da água... São os estudos que vão apontar. São eles que vão apontar. Agora, eu estou dedicado a isso, lógico que eu tenho o apoio do Petecão, da Maílza, de toda a bancada federal, logicamente em sintonia com o governador e também em sintonia com o ministro do Meio Ambiente. Porque, de fato, nós temos problemas variados na questão ambiental. Mas é fato que os maiores problemas ambientais que a população vive e sofre estão na área urbana, que é o caso, por exemplo, do Rio Acre. Então também está em sintonia com o ministro. Por exemplo, o ministro Ricardo Salles, ele já me garantiu que na terceira fase, que é a mais cara, que aí é que é a execução mesmo. A execução, o Ministério do Meio Ambiente vai nos ajudar com aporte financeiro. É lógico que não será só lá. Ou faz ou não tem, né? Mas que também hoje nós passamos a ter, a partir desse ano, que já é também o resultado do trabalho desse Congresso, e aí, modestamente, eu quero dizer que eu participei disso. Nós temos, a partir desse ano, as emendas de bancada impositivas. Esse ano, talvez não chegue a 300 milhões. Mas se o Brasil der uma melhorada, e aí vai passar de 0,8% do orçamento para 1%, já é lei, né? Não é que foi aprovado assim, é 0,8% desse ano e a partir do ano que vem é 1%. Então vai passar de 300 milhões de reais, basta o Brasil dar uma crescidinha, dar uma melhorada na economia. Mas esse ano já vai ser um valor que, se não chegar a 300 milhões, vai chegar perto. Então nós também podemos, na época da execução das obras, também fazer um aporte com a emenda de bancada. Juntar o governo federal, e aí eu vou buscar isso onde tiver também fora do Brasil, para ajudar uma coisa concreta, real, que é essa questão. Isso merece um mandato de senador da República. Senador, falando em economia, vamos falar a respeito do relatório do BNDES. Qual é o problema de se divulgar o que tem que ser divulgado em relação a esse relatório? Ele é tão dramático assim? Boa pergunta. Essa semana passada também, uma outra coisa que me deu prazer, assim, satisfação, foi que eu fui o relator na CCJ, de um projeto que assim, tem coisa que você pensa assim, gente, mas eu acho que a pessoa que está em casa deve pensar, mas já não era assim, porque está tão óbvio, né? Que é uma lei, né, que obriga os bancos estatais, quando emprestam dinheiro com finalidades públicas, que isso seja divulgado. Coisa que não aconteceu no Brasil. Então é um absurdo, que é o que você está falando, e a sua pergunta já embute uma indignação correta, verdadeira. Quer dizer, como é possível que um banco brasileiro empreste dinheiro, como emprestou? Você sabe, Tan, que hoje tem países que o Brasil aportou dinheiro brasileiro, nosso, e que já está vencendo e que o país não está pagando. Opa, quem vai cobrar? Então, são países que não... por exemplo, são países que não tem como... Venezuela, por exemplo. Quer dizer, é óbvio que há anos, quando você aportou dinheiro brasileiro na Venezuela, todos os sinais da política e da economia na Venezuela já apontavam que era um investimento de altíssimo risco. Agora, veja, o projeto que eu fui o relator, que foi aprovado, ele diz simplesmente uma coisa que já era para ser. Divulgue o que... Lógico. Quer dizer, nós temos que... Qualquer brasileiro, ele tem que ter um direito de acessar um computador e rapidamente ele sabe, olha, o BNDES aportou 1 bilhão para a obra tal. Ele tem que saber como é que quais são as garantias. Não tem que ter segredo nisso. Isso é uma transação privada. O senhor já foi parlamentar do PSDB, um partido da social-democracia, que tinha simpatia pela ideia de um banco de fomento à economia, como é o Banco BNDES. Postura do presidente Bolsonaro, o senhor não entende que ele é um pouco antipático a essa ideia da participação do Estado em poder intervir dessa forma por meio de um banco? Olha, eu cada vez mais me convenço que o melhor é menos Estado. Quanto mais o Estado se mete, mais ele complica as coisas. A prova é essa que nós estamos falando.
Veja, o BNDES, quando ele é público, ele se desviou do que ele devia fazer. Se ele fosse um banco que tivesse, os donos pagassem pelo péssimo investimento, estavam tudo quebrado. Mas é dinheiro público. Então, eu respeito a trajetória do PSDB, os anos que eu vivi no PSDB, eu tenho muito orgulho disso. Entendo que o Fernando Henrique Cardoso foi fundamental na economia brasileira. Na questão ambiental, ele é totalmente esquerda, ele é Marina Silva total. Ele e a Marina, na questão ambiental, são idênticos, né, e tal. Mas na economia ele prestou um grande serviço ao Brasil e alguns programas sociais também muito importantes, como Luz no Campo, que virou Luz para Todos, mas que é um baita programa importante. Programas na área da saúde, com o negócio da AIDS. A própria distribuição de renda também, né? Distribuição de renda, Bolsa Família e tal. Então, enfim, reconheço tudo isso. Agora, na economia, eu acho que o Fernando Henrique Cardoso, de vez em quando, ele dá uma... Dá umas esquerdizadas. Ele dá uma arrependida da endireitada que ele deu. Então, eu, por mim, privatizava a BNDES. Defende essa ideia? Total. Não temeria que regiões como o Acre, por exemplo, sofreriam bastante? Não, nós já estamos sofrendo. O que nós ganhamos com um monte de estatal que o Brasil tem? Nós tivemos prejuízo, porque na medida em que elas desviaram completamente a rota, estão pagando. Veja, o que nós temos que ter, e aí que é essa confusão, o Estado forte, o Estado que impõe as suas regras, e ele não precisa ser o dono do banco. Ele impõe, ele taxa, se ele quiser, ele intervém no banco, desde que ele não cumpra o contrato que foi feito. Então ele não precisa ser o dono. Quando ele é o dono, ele passa a ter indicação, não passa? Então... E a tendência, veja bem, quando você administra um banco, e independente do resultado, você não é demitido, você não perde, há um perigo muito grande que você comece a usar politicamente. Como foi feito com o Banacre, por exemplo. Banacre, os bancos... Aliás, Aitan, obrigado, você deu olha, só concluo que nós só temos menos de um minuto. Quase todos os bancos estaduais foram para o mesmo caminho. Por quê? Porque todos eles, bancos estaduais, os governadores eleitos, começaram a utilizar o banco para a política partidária. Mas aí o seu olhar está na postura do gestor que era equivocada, não na ideia do banco. Mas veja, o que tem que ser forte é a regra, é a instituição, não é você confiar. Então você tem um cara que ama a instituição e depois que vem outro. Então o que tem que ser forte é a instituição. Então eu acredito naquilo que a pessoa administra, mas que ela ganha se funcionar. Se não funcionar, ela tem que ter prejuízo. O Banco Central independente é uma ideia que eu defendo. Total. Bom, queria agradecer a sua presença aqui, Márcio Bittar, senador Márcio Bittar, no Gazeta Entrevista. É claro que sempre fica aquela ideia de que faltou alguma coisa a ser conversada, mas outras oportunidades virão. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço mais uma vez, o Antônio, a pergunta. É isso, eu acho que se nós, nesses 8 anos, eu não vou disputar eleição nenhuma no decorrer do mandato. Nem para governo? Não, o candidato meu a governo chama-se Gladson Cameli. É ele, o natural é isso, né? Nós demoramos 20 anos, eu passei 20 anos da minha vida dedicado a uma causa. Não é agora que nós, depois de 20 anos, conseguimos vencer, que eu vou ser agente da discórdia, ao contrário. Eu quero dar tranquilidade ao meu governador para que ele governe bem o Estado com a minha ajuda, a ajuda da bancada e vá naturalmente para a reeleição. Muito obrigado, Antônio, muito obrigado a vocês e a você também. Obrigado, senador.